Não sei se o tema já está aqui em cima, deve estar, mas hoje eu vou falar sobre esse tema aqui. Está aqui já? Deixa eu ver se está. Então fala aí, 1, 2, 3. Exatamente. Deus dá um tema meio estranho para a gente, né? Mas depois que a gente destrincha a palavra de Deus, aí fica bem claro o que é que Deus quer falar conosco. Então hoje eu vou falar sobre isso. A Bíblia tem muitos Josés, mas tem 4 que eu quero destacar para vocês. E a gente tem que ter assim um pouquinho na nossa vida de cada um desses Josés. Um pouquinho de cada um deles. Um pouquinho é a força de expressão, né? Porque a gente tem que ter até muito de cada um deles. Mas vamos à Bíblia. Abra aí em Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 45. Isso mesmo. Gênesis 45. Marcos, você pede para acender aquela lâmpada lá em cima, lá da galeria, lá. Tá bom? Acho que eu Washington sabe acender, não sei. Abra aí a sua Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, nosso pão, nosso alimento. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver. Você prestar atenção na letra, diz muito, né? Diz muito. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Né? Ainda tem homem de Deus inspirado, mulher de Deus, né? Para compor músicas também. Acharam Gênesis 45? Quem achou, diga amém. Os 4 Josés da Bíblia. Antes da gente ler, deixa eu falar sobre esse primeiro José, que a gente chama muito de José do Egito, mas ele é o José no Egito. Ele não era do Egito. Ele era do Egito por causa que boa parte da sua vida, da sua história, na verdade, foi construída lá. Mas vamos só recapitular um pouquinho a história desse José. Preste atenção sobre a história desse José. José, ele era de uma família de 12 irmãos. Ele era um dos mais novos. E José teve um sonho. Um dos sonhos que ele teve foi o sol e a lua e 11 estrelas servindo a ele. E aí José, na inocência, vai contar isso para a família toda reunida. O pai, Jacó, que entendia de sonho, o pai entendeu que aquilo ali era uma mensagem e falou: por acaso você vai governar sobre nós? Sol e a lua, pai e mãe, 11 estrelas, seus 11 irmãos. Irmãos, e aqueles sonhos e o carinho que o pai, Jacó, tinha pelo filho, José, despertou a inveja dos seus irmãos. O pai decidiu fazer, em honra, em homenagem ao filho, uma túnica de cores, várias cores, e presenteou ele. Aquilo despertou a ira, a inveja dos irmãos, e os irmãos decidiram se livrar de José, de uma forma assim, bem mal, bem perversa. Pegaram José, jogaram no buraco, e a Bíblia diz que no fundo dele só tinha lama. E aí, como iam passando uma carruagem de viajantes, eu imagino José lá dentro do buraco, clamando os irmãos para tirarem ele de lá. E de repente ele acionava o irmão mais velho, Rúben. Rúben, o mais velho, era para ser o líder dos irmãos, era para dar o exemplo.
Mas não. Rubem, me tira daqui. Rubem clamando, gritando desesperadamente. E aí, como a carruagem de viajantes iam passando, eles tiraram José do buraco, já meio machucado, com certeza, por causa da queda, e vendem José para essa carruagem de viajantes. E aí José, meio desesperado, a Bíblia não fala do desespero dele, mas com certeza estava acontecendo. Os viajantes chegam, levam José lá para o Egito e vendem José lá para o Egito. Quanta coisa ruim José passou. E para justificar o pai, porque o irmão não tinha voltado, eles mataram um animal, sangraram a roupa de José e disseram: José foi morto por um animal feroz. E o fim na cabeça de Jacó foi esse: meu filho foi morto por uma fera do campo, meu amado filho. Ok, José vai para o Egito, irmãos, passa por uma porção de situações, a gente sabe disso. Foi injustiçado, caluniado, foi preso, pagou um preço muito alto, passou por muitos perrengues, até passar por situações em que ele foi exaltado lá no Egito. José se tornou o segundo homem mais poderoso do mundo naquela época, porque a nação mais poderosa do mundo era exatamente o Egito, e ele se tornou o segundo homem mais poderoso do mundo. Eu costumo dizer que José foi o ministro da economia, o ministro das relações internacionais, o ministro da fazenda, o ministro de um bocado de coisa que podia existir, um homem muito capacitado, muito competente, mas pagou um preço muito alto. Então José tinha 1001 motivos para se vingar dos irmãos, esperar a oportunidade certa para isso acontecer. Pois bem, você vai lembrar daquele sonho que Faraó teve: 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 anos de abundância, 7 anos de escassez. Os anos de abundância passaram, agora chegaram os anos de escassez. E o que foi que aconteceu? Escassez, fome na terra, e os irmãos de José decidiram ir até o Egito para buscar mantimento. Era a nação que tinha suporte para dar para as outras nações. Então eles foram, e quando eles chegam lá no Egito, José os reconhece, mas os irmãos não reconhecem José, porque já haviam se passado, gente, mais de 20 anos. Escute bem isso. Já tinham se passado mais de 20 anos e, naturalmente, José, vestido de autoridade, não dava para reconhecer. Os irmãos não tinham como reconhecê-lo. Mas chega um momento que José não resiste. E aí José vai se dar a conhecer aos seus irmãos. E olha o que acontece no versículo 3 de Gênesis 45. Preste atenção. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Dá uma primeira pausa aqui, presta bem atenção nisso aqui agora, irmãos. Vamos lá, agora comece a movimentar o teu cérebro, redobrar a sua atenção para tudo isso aqui que eu vou te passar. 20 anos depois, aqueles maus irmãos, aqueles péssimos irmãos, mau caráter e tudo que você possa imaginar, eles vão até o Egito, e eles encontram com José. E aí quando José se revela para eles, de repente tira algum objeto que tinha na cabeça, no rosto, ele diz assim: eu sou José. Primeira pergunta que ele faz para os irmãos: meu pai ainda vive? Irmãos, eu fico imaginando a saudade que José estava de Jacó, daquele pai amigo, amável, carinhoso, afetuoso, encorajador. Meu pai ainda vive? E o texto diz aqui que eles não conseguiram responder José porque eles estavam pasmados assim, ó. 1001 coisa passando na cabeça deles. Tipo, era para esse cara estar morto. Ué, o que foi que aconteceu? Pensamentos assim velozes, milésimos de segundo, passando pela cabeça deles. Eles ficaram assim, ó, pasmados, quando ele se apresentou para eles. Aí continua, olha só o que aconteceu, versículo 4. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim.
E chegaram-se então a José. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Outra pausa, olha para mim. Dá para você imaginar a cara dos irmãos? Ele reforça dizendo assim, ó: eu sou José, vosso irmão, a quem vocês venderam para o Egito. Irmãos, imagina você no lugar daqueles irmãos, olhando para ele. No mínimo, você ia ficar assim, engolir uma saliva assim. O que é que vem agora? Tipo assim, chegou a hora da vingança. Chegou a hora dele dar o troco. Chegou a hora. Eu sou José, o vosso irmão, que vocês venderam para o Egito. Versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, não vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Ao 8. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Diga glória a Deus. Irmão, você não se impressiona quando você lê isso aqui, não? Preste atenção, é incrível isso aqui. Era a hora da vingança, era a hora de dar o troco, era a hora de dizer: agora a roda girou, era a hora de dizer: agora vocês vão comer o pão que o diabo amassou. Mas olha o que o José fala para eles. Ele diz assim: não se entristeçam, não pese no coração de vocês o fato de eu ter vindo para cá, porque não foi vocês que me enviaram para cá, foi Deus que me enviou adiante de vocês. Escute, foi Deus que me enviou. Já se passaram 2 anos de fome na terra, faltam 5, e para a conservação da sucessão de vocês, da vida de vocês, Deus me enviou adiante de vós. Deus que me enviou para cá, escute, para me colocar por pai de Faraó e regente de toda a terra do Egito. Dá para acreditar numa declaração dessa? De um irmão que tinha sido jogado maldosamente no fundo de um buraco cheio de lama, e foi tirado de lá como um cachorro, e foi vendido por uma gente estranha, e depois, quando chega no Egito, é vendido para um povo estranho, para uma nação estranha, e passa por perrengues, por prisões, por calúnias, por injustiça, perigos de morte. Faz sentido, irmão, José falar isso para os irmãos. Quando ele está falando tudo isso, está embutido nessa declaração o seguinte: ó, eu perdoo vocês, por vocês terem me jogado naquele buraco cheio de lama. Eu perdoo vocês, por vocês terem me vendido para o Egito. Eu perdoo vocês, tudo que eu passei, os riscos, foi tudo culpa de vocês, mas eu perdoo vocês, porque não foi vocês que me enviaram para cá, foi Deus que me enviou para cá. Aí, para finalizar essa parte, dá um salto aí agora, lá para o versículo de número 13, aliás, 14, versículo 14, diz assim, ó: e lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também ao seu pescoço. 15, e beijou todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir a Deus por essa cena maravilhosa, incrível. Meu Deus do céu. Depois que José se abre, desabafa com eles, a Bíblia diz que José primeiro abraça o seu irmão caçula, Benjamim, lança-se ao seu pescoço, beija o seu irmão, é beijado por ele, e os demais vendo ali a cena, depois José sai abraçando cada um, beijando cada um dos seus irmãos. Dá para você imaginar a cena? Tenta entrar dentro daquela sala onde eles estavam.
e ver José e todos os seus irmãos se abraçando, se beijando ali como irmãos, fraternalmente. Que coisa linda! Esse é o primeiro José que eu quero te apresentar nessa noite. E o que é que esse José tem para nos ensinar? Pega isso aqui agora, porque cada um deles tem uma lição para a gente. Primeira lição desse primeiro José que eu te apresento hoje. José do Egito, aquele que cuidou da sua família. O verdadeiro cristão tem um espírito de família. Repete comigo, o verdadeiro cristão tem um espírito de família. Preste atenção, quando se converte, já pensa em restauração da família, quer sua família transformada e salva. O que é que eu vejo nesse José do Egito? Era um cara que ele tinha espírito de família. Ele não usou o poder para humilhar, para se vingar, para massacrar, para escravizar. Ele tinha todo o poder para isso na época. Mas ele tinha um espírito de família. Cadê o meu pai? Está vivo? Abraçou todos os seus irmãos e os acolheu. Irmãos, um cristão, um verdadeiro cristão, ele tem espírito de família. Te mostro isso. Já viu quando, por exemplo, usa a figura masculina? Já viu quando um homem, que ele é um homem errado na vida, é um bebarrão, é um prostituto, é um adúltero, dá trabalho para a esposa, para os filhos. Já viu o que acontece quando um cara desse se converte? O que ele quer? Ele quer a restauração do casamento. Ele quer tentar honrar a esposa e dar para ela o que ele não deu em anos de casamento. Ele quer proporcionar alegrias e honras para ela. Ele quer poder estar com os filhos, abraçar os filhos, cuidar dos filhos, ser uma bênção para a família. Primeira coisa que ele pensa é em família. E quem faz isso? É o Espírito Santo que passa a habitar dentro de você. O Espírito Santo, ele desperta no coração do convertido um espírito de família. Já viu a mulher errada, desbocada, louca, insensata, quando ela se converte? Ela quer mudar como esposa, ela quer mudar como mãe, como dona de casa, porque o Espírito Santo começa a colocar para dentro desta mulher as palavras de Deus. Uma delas é: a mulher sábia edifica a sua casa. Então ela quer ser essa mulher bíblica, essa mulher sábia que edifica a sua casa. O homem quer ser esse homem bíblico, o homem que a Bíblia diz: ama a tua esposa como Cristo amou a igreja, e ser o líder da família, o sacerdote do lar. Quem faz isso é o Espírito Santo. Ele desperta no convertido um espírito de família. Não é um espírito que gera indiferença com a família, mas ele começa a buscar pela transformação da família. Ele quer buscar pela transformação da esposa, ela quer buscar pela salvação, transformação do marido, ele quer buscar pela transformação e pela salvação dos filhos. Ele quer estar perto da família e quer estar com a família. É um espírito de família. José podia ter dado muito mais lugar ao poder. Eu sou o segundo homem mais poderoso do mundo, e agora vocês vão saber o que é justiça, vocês vão comer na minha mão. Pensa que eu esqueci o que vocês fizeram? Jamais. Agora vocês vão pagar o preço com o meu pão que o diabo amassou. Mas não foi isso. José se revela para os irmãos, perdoa os irmãos, conforta os irmãos, tira um peso da consciência deles. E José trabalha para restaurar a paz, a harmonia na família. Será que você tem um espírito de família? O primeiro José que eu te apresento hoje, ele tinha isso. Ele tinha um espírito de família. Será que você tem esse espírito de família? Será que você ama o teu marido a ponto de desejar ser a mulher sábia para ele e para os seus filhos, que edifica a sua casa? Será que você ama a sua esposa a ponto de, como diz a Bíblia, como Cristo amou a igreja e se deu a si mesmo por ela, para o bem-estar da igreja? Estamos aqui por causa daquele que nos amou. Jesus amou a igreja.
Estamos aqui confortáveis, ouvindo a palavra, cheios de alegria, vencendo a cada dia. Quando perdemos ou caímos, Ele estende a sua mão e nos levanta, porque a Bíblia diz que 7 vezes cairá o justo, mas de todas elas o Senhor levantará. Isso acontece porque Ele nos amou, Ele amou a igreja. E você, homem, será que você tem esse espírito de família, a ponto de amar a sua esposa, amar os seus filhos, amar o seu lar? O primeiro José que eu te apresento hoje, ele tinha um espírito de família, e é bíblico isso. Vai lá em Atos, capítulo 16, rapidamente. Atos 16. Quero te mostrar uma coisa muito importante lá. Versículo 31. Atos 16, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Versículo 31 é um texto bem conhecido, mas vale a pena nós lermos. Sobre espírito de família. Diz assim, 16:31, quem achou, diga amém. Ixi. Pastor, onde é que está Atos? Na Bíblia. Quem achou, dê um sonoro amém. Diz assim o versículo 31, E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Vamos ler juntos no 3, 1, 2, 3. Aumenta a voz. Tu e a tua casa. Bom, você deve saber o que estava acontecendo, deixa eu te relembrar, preste atenção. Paulo e Silas estão presos, orando e louvando, exemplo para nós como cristãos hoje. Deus envia o seu poder, um terremoto acontece e as prisões de todos se abrem. Gente, deixa eu te falar como é que era no passado. O carcereiro responsável pelos presos, se um preso, escapasse, não existia, como é que chama aquele negócio de custódia, como é que é? Para libertar trambiqueiro, como é que chama? Audiência de custódia. Não existe isso não, irmão. Não sei o que para julgar, não existe isso não. Degola, acabou, você perdeu um preso, camarada, já era, perdeu. Ele sabia que ele ia morrer. Todos os presos foram soltos. No meio daquela muvuca, daquele movimento, ele pede luz, Paulo e Silas aparecem, e ele pergunta, o que eu faço? O que eu faço para ser salvo? Aí Paulo diz, creia no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu. Podia ficar só no, você vai ser salvo. Só que Deus tem um projeto com a família. Por isso que um crente convertido tem espírito de família, porque não é ele que busca isso, é o Espírito Santo que gera nele isso. Então Paulo diz, vai ser salvo tu e a tua casa. Deus está interessado, meu irmão, em você e na sua casa. Deus não quer que só você seja salvo, mas a sua casa. Por isso que um crente, quando ele se converte de verdade, ele começa a correr pela transformação, conversão e salvação da sua família. Deixa eu dizer uma coisa para você se alegrar nessa noite. Quer? Não tem nada de estranho acontecendo com você. Essa corrida maluca sua por querer que a tua família seja salva não vem de você, vem do Espírito Santo que habita dentro de você. Oh, glória a Deus. É Ele que está dizendo, ora, prega, testemunha. Ora, prega, testemunha. É o Espírito Santo que habita dentro de você. 1 Timóteo, vai lá, primeira carta a Timóteo, capítulo 5. O versículo é o 8, avance aí na Bíblia, no Novo Testamento. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo de número 8. É outro texto bem conhecido nosso. Passe as páginas da sua Bíblia e vamos ler isso. Então, primeiro José na Bíblia nos ensina essa lição, espírito de família. Quem achou, diga amém. Olha o que diz o versículo 8 de 1 Timóteo 5, diz assim, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, lê o restante. Percebeu aí? Olha lá em cima para a gente separar os textos ali, olha lá, diz assim, mas se alguém não tem cuidado dos seus, então tem dois grupos de pessoas que a gente tem que ter cuidado, os nossos, e principalmente da sua. Então, os nossos, da nossa família. Quando ele vai citar o cuidado que a gente tem que ter com a família, ele dá um destaque. Qual é a palavrinha que destaca a família?
principalmente. Tem que dar um destaque. Então a família é a parte principal. Quem são os meus que eu tenho que ter cuidado? Bom, se você lidera pessoas na empresa, em algum ambiente, são os seus. Parentes mais distantes, são os seus. Mas família, ele diz que você tem que cuidar principalmente. Não ter o espírito de família, Paulo diz que você está negando a fé. Olha que coisa séria. E é pior do que o incrédulo. Deus coloca a família num patamar muito elevado na sociedade. A primeira instituição criada, fundada por Deus, chama-se família. Família é a célula máter de toda e qualquer sociedade. Por que o diabo ataca as famílias? Por que ele tem feito muitas famílias serem disfuncionais? Por que ele quer criar vários tipos de padrões de família? Porque ele quer envergonhar a primeira e principal e mais importante instituição criada por Deus. Família. O verdadeiro cristão tem um espírito de família. José, o primeiro José nos mostra isso. Eu amo vocês, meus irmãos. Eu perdoo vocês. Perdoe a sua família. Se alguém precisa liberar perdão para os seus familiares, pelo amor de Deus, mesmo contra a tua vontade, faça esse bem para você. Perdoe aqueles que te machucaram, maltrataram, marcaram você, prejudicaram o teu presente, teu passado, teu presente, deixaram marcas para o teu futuro. Perdoe a sua família. O perdão só é praticado por pessoas que têm um nível de espiritualidade elevado. Se você consegue fazer isso, é porque o teu nível não está na média, está acima da média. Oh, glória a Deus, aprova o Senhor. Aleluia! Segundo José, Marcos capítulo 15. Vai lá, Marcos capítulo de número 15. O segundo José da Bíblia. Mateus, Marcos, capítulo 15. O primeiro José é o José do Egito. Ele não era do Egito, mas falamos porque foi lá que foi construída a sua grande história. Vai guardando aí as lições que esses Josés nos trazem, porque eu vou perguntar depois, hein? Estamos no dia do Enem. Já encerrou as provas, né? Aqui continua, né? Presta atenção. Segundo José que eu quero te apresentar nessa noite. Acharam Marcos 15? Vai lá no versículo 42. Olha o que diz, gente. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou quem? Quem, gente? José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus. E ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pausa. Segundo José que eu te apresento essa noite, José de Arimateia. Um senador honrado, um homem de posição naquela época. Detalhe, ele também esperava o reino de Deus. Ah, se os nossos senadores esperassem o reino de Deus, né? Não sei se a gente tem algum lá entre os 81 que ocupam suas cadeiras confortavelmente. Vocês têm algum que espera o reino de Deus? Esse aqui esperava. E ele foi a Pilatos, pediu o corpo de Jesus na sexta-feira da sua morte. Estava lá o corpo suspenso, pendurado numa cruz. E ele foi a Pilatos, pediu o corpo. Para quê? 44. E Pilatos admirou-se de que já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José. Pausa. Tudo bem, deixa eu só verificar se ele está morto mesmo. Chamou o centurião, o responsável por uma quantidade de mais de 100 soldados. Verifica para mim se o Jesus lá está morto. Sim, senhor, está morto. Faz um bom tempo já. Entrega o corpo dele para José de Arimateia. Ok, sim, senhor. Versículo seguinte. 46, o qual compraram um lençol fino, e tirando-o da cruz, o envolveu nele, e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu
uma pedra para a porta do sepulcro. Então José recebe o corpo de Jesus, José de Arimateia, escute isso. E aí ele pega um lençol fino, envolve o corpo de Jesus com todo cuidado nesse lençol. E leva o corpo de Jesus para um sepulcro lavrado, bem trabalhado, um sepulcro particular. E coloca o corpo de Jesus ali e revolve uma pedra para fechar a porta do sepulcro. Esse segundo José nos ensina uma coisa, preste atenção nisso. José de Arimateia, aquele que cuidou do corpo de Cristo. Para fixar, repete comigo, José de Arimateia, aquele que cuidou do corpo de Cristo. Preste atenção nisso. O que é que esse José tem para nos ensinar? Todos nós devemos nos sentir responsáveis pelo corpo de Cristo. Não aquele corpo que estava pendurado no madeiro, ele não existe mais. Mas agora a responsabilidade que nós temos que ter hoje pelo corpo de Cristo é outro tipo de corpo, é a igreja do Senhor Jesus. Lembra que a Bíblia diz que ele é o cabeça? A igreja do Senhor é o corpo. O corpo de Cristo é todo o povo de Deus, nas mais diversas denominações, espalhados na face da terra. É o corpo de Cristo. E é claro que eu e você não vamos dar conta de todos esses cristãos espalhados na terra, não é a nossa responsabilidade, mas temos responsabilidade com uma parte desse corpo, a nossa igreja local, o reino que Deus nos plantou. Assim como José de Arimateia, que se responsabilizou e cuidou do corpo de Cristo, nós, irmãos, temos que tomar esse exemplo desse segundo José que eu te apresento nessa noite, e temos que cuidar do corpo de Cristo. Mas como assim, pastor? Eu já tenho tantas responsabilidades. Simples. Primeira forma de você cuidar do corpo de Cristo é você orar pela sua igreja. Qual foi a última vez que você orou pela sua igreja? Deus, eu quero colocar em oração aqui o pastor da igreja. Eu quero orar pela família do pastor, pelo corpo de obreiros, pelo corpo ministerial. Deus, eu estou vendo que tem ministérios que ainda estão precisando alavancar, eles estão um pouco mancos. Deus, em nome de Jesus, ajuda a igreja a desenvolver, a se fortalecer, a ser um canal de bênçãos aqui nessa cidade. Qual foi a última vez que você canalizou orações para a sua igreja, para o corpo de Cristo? Nós focamos muito em nós mesmos. Venha a nós, e o vosso reino, nada. Pai me dá, Pai me cura, Pai abre a porta, Pai provisão, Pai prosperidade, Pai isso, Deus aquilo, Jesus mais isso, não sei o que tá. Irmãos, assim como José de Arimateia, nós temos que nos sentir responsáveis pelo corpo de Cristo. Outra forma de você se responsabilizar pelo corpo de Cristo, todos aqui, eu sempre digo, enfatizo e repito isso, todos aqui têm dons e talentos dados por Deus. O homem da cruz, antes de partir, ele deu dons aos homens. Subindo ao alto, ele deu dons aos homens. Ele deu dons à sua igreja. Existem coisas que você é capaz de fazer através dos dons que Deus te deu, que você nem sabe. Então o que você tem que fazer com esses dons? Lembra dos talentos dados, aqueles 3? 1 a 1, 5, a outro 2, a outro 1, o que tinha 5 multiplicou para 10, o que tinha 2 multiplicou para 4, mas o que tinha 1 enterrou, jogou debaixo do tapete, e a sentença foi essa: vai para as trevas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Você tem um talento, algo você pode fazer, algo você pode entregar. Você tem uma responsabilidade com o corpo de Cristo. Nós somos membros desse corpo. Vai lá em Coríntios, abra sua Bíblia aí, por favor, 1 Coríntios capítulo 12. José de Arimateia, aquele que cuidou do corpo de Cristo. Onde estão os Josés de Arimateia dessa nossa geração? Homens e mulheres que se importam com o corpo de Cristo, que se preocupam com a igreja do Senhor, com a obra de Deus. Olha o que diz 1 Coríntios 12, versículo 26. Localize aí. 1 aos Coríntios, capítulo 12,
versículo 26. Olha que lindo, tremendo e maravilhoso isso. Diz assim: de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Está vendo? Se um membro é honrado, todos são honrados com ele. Se um membro padece, todos padecem com ele. Ora, vós sois corpo de Cristo, e seus membros em particular. Ei, cada membro do teu corpo é útil para você? E funciona? Quem nunca precisou usar esse dedinho, né, pessoal? O ouvidinho começa a coçar, a gente está sem cotonete, É ou não é bom? Sim ou não? Te trazer à memória o dedinho mais insignificante, o cascudinho lá, do pé, o dedo mindinho, mais feio de todos. Arranca ele para você ver. Ele é o que dá equilíbrio. Eu sempre falo isso. Bichinho é tão feinho, cascudinho, mas é tão útil. Todos funcionam. Ei, todos os membros nesse momento estão funcionando em você, não está? Teu coração está batendo, não está? Não é verdade? Você está me ouvindo? Obrigado, Senhor, pelos meus ouvidos. Você está me vendo? Obrigado, Senhor, pelos meus olhos. Respira aí. Está respirando? Obrigado, Senhor, pelos meus pulmões. Alguém almoçou hoje? Ou fez um lanchinho antes de vir para o culto da noite? Então aí dentro do teu estômago está triturando ali. Está tudo funcionando. Palmas para o teu corpo. Olha aí, tudo funcionando. Todo mundo sendo útil. Todo mundo aí dentro. Todo mundo. As pernas estão ok? Deve estar, né? Alguns ficam até sentados e ficam assim, ó. Né? Tem gente que não para de balançar a perna. Para a perna. Está tudo funcionando. Nenhum membro aí está inútil. Até os cílios. As mulheres costumam enfeitar com... Como é que chama? Cílio mesmo também que chama? Bota aqui um... bichinho aqui... Cai um sol aqui, ó. Aquele sol cheio de sal. Aí pingar direto no teu olho. Aquilo arde. Mas teu cílio tá aqui e defende, ó. Teu olho. Aí cai aqui. Assim que você sente o sol aqui, a gota de sol no cílio, você vai lá e opa... Tá tudo funcionando. O que é que eu quero te dizer com isso? Paulo diz que cada um de nós somos membros do corpo de Cristo. Juntos somos igreja, separados somos membros. Ninguém sozinho é igreja. Somos membros. Nós temos responsabilidades com o corpo. Qual é a tua responsabilidade? Não sei, mas alguma coisa você sabe pode fazer. Faça. José de Arimateia, aquele que cuidou do corpo de Cristo. Ei, cuide do corpo de Cristo. Coloque os teus dons para funcionar, teus talentos para funcionar. Se coloque à disposição do Senhor. Não fique com essa timidez, eu não sei falar, não sei cantar, não sei evangelizar, não sei pregar, não sei tocar, não sei isso, não sei aquilo, não sei cuidar, não sei administrar. Sabe, alguma coisa você é competente para fazer. José de Arimateia, aquele que foi lá e cuidou do corpo de Cristo. Hoje é outro corpo de Cristo nós temos que cuidar. É a igreja do Senhor. Com o nosso testemunho. A nossa pregação. Não precisa ser no púlpito, não. É no dia a dia. A nossa plateia é o mundo. Abre sua Bíblia aí. Aliás, estamos em 1 Coríntios, né? Já. Vamos ler de novo aqui o versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Vamos para o terceiro José, agora, Atos, capítulo 9. Primeiro José, qual foi?
Segundo José, qual foi? Agora o terceiro José, que eu quero te apresentar nessa noite. Atos capítulo 9. Glória a Deus. José do Egito, aquele que tinha um espírito de família. José de Arimateia, aquele que cuidou do corpo de Cristo. Terceiro José que eu te apresento hoje. Atos 9, versículo 26. Você lembra de Saulo? Lembra? Antes de ter o nome mudado para Paulo. Irmão, o cabra prestava? Fala sério. Não. Dizem os textos bíblicos que ele entrava nas casas dos crentes, pegava as mulheres pelo cabelo e arrastava. Hã? Ah, pastor, você eu matava um cara desse. Calma, José do Egito, vamos ter espírito de família. Segura aí. Acabamos de falar de José, né? O cabra era ruim. Saulo era o maior perseguidor da igreja naquela época. Mas ele tem um encontro com Jesus a caminho de Damasco. O Senhor aparece para ele na estrada e ele diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz, caído no chão: quem és, Senhor? E aí ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. O que queres que eu faça? Aí Jesus orienta ele. Ele se converte, batizado, cheio do Espírito Santo. O que é que ele quer agora, depois de convertido? Simples. Ele quer se juntar com a liderança da igreja, composta pelos apóstolos. Veja o que acontece. Versículo de número 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Dá uma pausa aí, olha para cá, vamos pensar sobre isso com sensatez. Irmão, você tem um cara desse na atualidade, aí o cara se converte, aí quer vir para a igreja, fala sério, vamos lá, vamos falar sério, tu vai ou não vai desconfiar? Esse cara está querendo se infiltrar no nosso meio e está querendo arrebentar com a gente. Ele quer se infiltrar, se fazer de santinho para depois, ó, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Saulo, ele estava sofrendo preconceito, porque não acreditavam na conversão dele. Foi difícil para ele, irmãos. Convertido, transformado, cheio do Espírito Santo. Faz de conta que esse pastor aqui, o pastor Valdemir, fica aqui, pastor Valdemir, vem para cá assim. Faz de conta que esse pastor Valdemir aqui é o Saulo que se converteu. E lá, esse cara quer, né? Bom? Oi. Você é crente agora? Sim. Tá bom. Aí Saulo vai lá na igreja, ele vai dar a paz do Senhor. Aí você vai lá dar a paz do Senhor para aquele irmão. Aí aquele irmão chega para lá, vai lá, dá a paz do Senhor lá. Não. Vai lá dar a paz do Senhor para o irmão Roberto. Dá a paz do Senhor lá para o pastor Fabrício lá. Pronto, é isso aí. Ei, vamos, Saulo, fica aqui, Saulo. Tá difícil, não tá, irmão? Fica aí, Saulo. Então, vamos. Tava difícil para ele. Mas olha o que acontece. Fica aí, Saulo. Versículo de número 27. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos. Ele lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor. E este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente do nome de Jesus. Barnabé, José Barnabé era o nome dele. Aqui cita só Barnabé, ele era José Barnabé, o terceiro José. Ele chega para esse Saulo aqui, vem cá, Saulo.
Fica aí, Saulo. Tudo bem? Paz? Paz. Você se converteu agora? Sim, Você quer fazer parte da igreja? com certeza. Você quer chegar nos apóstolos, conversar com eles? Sim. Eles não estão querendo, não? Não. Por quê? Estão desconfiados da minha pessoa. Mas vamos lá. Eu vou falar com eles, tá bom? Para você poder estar no meio deles ali. Certo? Vamos lá. Aí, o que Barnabé faz? Ele vai conversar com Pedro. Pedro, eu conheço a história dele, ele se converteu, Pedro. Mas Barnabé, a gente não sabe, vai que esse cara quer... Pedro, não sei o que eu estou falando, Pedro. Tiago foi o maior teólogo da igreja. Tiago, fala com o Pedro aí, o Pedro está com o coração duro. Mas Barnabé, Tiago, por favor, Tiago. Aí vai falando com todo mundo, aí amansa o coração de todo mundo. Vocês vão receber o Saulo? Vamos dar uma oportunidade para ele? Vamos, mas a responsabilidade é sua. Beleza, então eu vou marcar com ele para vir falar com vocês. Vamos lá? Aí, ó, o irmão. Pai do Senhor Jesus. Pai, coisa boa. Aleluia. Aí. Maravilha. Tá melhorou, né? Tá feliz agora? Vamos lá. Aqui, ó. Converteu ele. Glória, amém. Deus te abençoe, viu? Tá bom. Sabe o que é que Barnabé nos ensina? Preste atenção nisso aqui. José Barnabé, aquele que encoraja, que dá ânimo. Esse era o Barnabé. Barnabé na Bíblia, o José de Barnabé, é aquele que encorajava a igreja, encorajava os apóstolos, encorajava o apóstolo Paulo, que antes era Saulo, novo convertido, sofrendo preconceito por causa dos seus erros no passado. Irmãos, o que é que nós podemos aprender com esse José Barnabé? Nós precisamos de cristãos neste perfil, nessa época. Cristãos que encorajam. Cristãos que chegam para dar ânimo aos que estão desanimados, desalentados, aos que se sentem complexados. Nós precisamos de José Barnabé na nossa geração. Homens e mulheres que têm uma palavra que levanta o caído, irmãos. Que dá moral para aquela pessoa que está se sentindo rebentada, rejeitada, sabe? O que não faltam são pessoas para criticar. E quando um cai, dizer assim, eu sabia, era só questão de tempo. E termina de pisar, de esmagar, de sepultar. Cadê os Josés, Barnabés da nossa geração? Homens que colocam a mão no ombro, mulheres que chegam junto com palavras animadoras, levanta qualquer um do chão. Cadê esses Josés, Barnabés da nossa geração? Aqueles que encorajam. Ei, faça o papel daqueles que encorajam, irmãos, em nome de Jesus. Há uns que ignorantemente dizem assim, ó, esse aí nem o diabo quer. Você está enganado. O diabo quer sim, senão ele não estaria trabalhando para destruir, arrebentar a vida daquela pessoa. Ele quer. Mas nós temos que fazer o papel daqueles que encorajam, porque a nossa vida é assim. Nós passamos por altos e baixos, concorda? Há momentos que nós estamos nos montes, mas tem momentos que nós estamos nos vales. O salmista disse, ainda que eu ande pelo vale, então o vale é uma possibilidade para todo cristão, quem nunca passou por ele. E nesses momentos a gente precisa de uns Josés Barnabés na nossa vida. Você é aquele que encoraja ou você é aquele que sepulta? Tem mais jeito para tu não. Nem fosse tu, nem ia atrás disso. Mas vai acabando com a pessoa. Seja um José Barnabé, aquela que encoraja. Levante a sua mão direita para o céu e diga, Senhor Jesus, me dá um espírito de encorajamento para levantar e ajudar o meu próximo. Aplauda o Senhor. Que Deus coloque palavras poderosas na sua boca, Deus.
para você encorajar aqueles que estão amedrontados, levantar os que estão caídos, alegrar aqueles que estão desanimados, colocar um fôlego novo dentro deles. Saulo, eu sei que eu posso manchar minha imagem por sua causa. Alguns na igreja diziam assim, ó, tá vendo aí? Se juntando com quem não presta, ó. O cara estava matando um bocado de crente até um dia desse, e agora Barnabé está assim com ele, ó. É outro, presta não. Eu estou disposto a arriscar minha imagem por tua causa, Saulo. Mas eu vou levar você para os apóstolos. Eu acredito no plano que Deus tem para a sua vida. Eu acredito no que o Espírito Santo anunciou sobre você. Você vai se levantar. Tem certeza, Barnabé? Fica tranquilo, cara. Você vai dar a volta por cima. Irmão, eu fico imaginando que a vida toda Paulo deve ter amado Barnabé como a um irmão. Mesmo com os problemas que eles tiveram em alguns momentos assim de discussões, é normal, mas eles amavam Barnabé como um irmão. Eu devo muito a esse cara. Foi ele que lá no início pegou no meu braço, arriscou a imagem dele, o nome dele por minha causa, me encorajou, me levou para os apóstolos e me deu todo o ânimo para eu continuar. Seja um Barnabé, uma Barnabé do nosso tempo. Quarto e último José que eu quero te apresentar hoje. Quarto e último José. Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. Vamos ver se você está agora com a concentração boa. Qual é o primeiro José? O que é que ele nos ensina? Aquele que tem um espírito de família. Qual é o segundo José? O que é que ele nos ensina? Aquele que cuidou do corpo de Cristo. Terceiro José? José de Arimateia. Aliás, Barnabé. Aquele que encoraja. Oh, glória! Alguém já alguma vez te desencorajou com palavras? Te fez bem? Por outro lado, alguém alguma vez já te encorajou com palavras? Te fez bem? Mas aquilo vem com uma injeção de ânimo para a nossa vida, que é uma coisa incrível, né? Uma coisa absurda. Quarto e último José que eu quero te apresentar hoje. Cada um desses aqui, você tem que ter um pouquinho deles, né, na sua vida. Ou muito, né? Pouco não. Muito. Tem muitos Josés na Bíblia. Eu separei 4 aqui para te apresentar. Mateus capítulo 2, versículo 13. Diz assim: E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos e disse: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito e esteve lá até a morte de Herodes. Só até aqui. Preste atenção. De que José é esse? Você não pegou? Que José é este? É o padrasto de Jesus, ok? Preste atenção. O anjo do Senhor aparece para José em sonhos e diz: pega a mulher, Maria, pega o menino e vai para o Egito, porque tem gente querendo matá-lo. Fica lá até quando Herodes morrer. Depois que ele morreu, eu te dou nova direção. Vai para lá. José pega, fora dos planos dele, pega a Maria, pega a Jesus, arruma as coisas que tinha, vai para o Egito, vai para outra nação, atravessa a fronteira, uma outra cultura, cria Jesus lá durante 2 anos. Jesus morou no Egito 2 anos da sua vida. É um movimento que José não esperava, não pediu. Uma responsabilidade complicada. Continua. Vai lá no versículo agora de número 16. Aliás, 17. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Em Ramá se ouviu uma voz de lamento, choro e grande pranto, e Raquel chorando seus filhos, e não querendo ser consolada porque já não existiam.
19, morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José, no Egito, dizendo: levanta-te, toma a menina e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Olha para cá. Quarto José. Pega o menino, pega a mulher, arruma as coisas, vai para o Egito, mora lá, e aí José vai, constrói uma vida, vai fazendo uma coisa para poder se manter, vai trabalhando, daqui a pouco, 2 anos, o anjo aparece, José arruma agora as coisas de novo, volta para Israel, porque quem queria matar o menino agora está morto. José pega a mulher, pega o menino, arruma as coisas, uma longa viagem, volta para Israel, é um vai, é um volta, é um mexe, é isso, é aquilo. Não foi fácil. Não foi fácil, irmão, para José. Como que você acha? Se coloca no lugar de José. Essa história de que o pessoal perguntava assim: José, vem cá, tua mulher ficou grávida de quem? Do Espírito Santo. José, conta outra, mano, é doida, mano. Ó, José, tá acreditando nisso, José? José, tu acha que não existia isso? Irmão, ele passou por bobo, por idiota, por trouxa. Que situações que José passou na vida. Mas ele nos ensina uma grande lição que a gente tem que aplicar. Sabe o que é que eu vejo nesse José aqui? Isso aqui que eu vou te dizer, ó. José é padrasto de Jesus, aquele que enfrentou os espinhos e chamou para si a responsabilidade de criar Jesus. Chamou a responsabilidade. Não importa o que eu vou passar, eu creio que esse menino aqui é o Filho de Deus. Eu sei que eu vou sofrer preconceitos, escárnios, perigos de morte, movimentos na minha vida que eu não planejei, mas eu vou assumir essa responsabilidade. O que é que esse José nos ensina? Os Josés de hoje, os padrastos de Jesus, são aqueles que chamam a responsabilidade da cruz para si. José nos ensina, irmãos, que nós temos que chamar a responsabilidade da cruz para nós. O Senhor Jesus disse: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que José nos ensina é que hoje nós temos que chamar a responsabilidade para a gente. Exatamente. A responsabilidade de testemunhar, a responsabilidade de levar a mensagem do Evangelho, a responsabilidade de ser uma testemunha de Jesus, de cuidar da doutrina, da palavra de Deus. Paulo disse para Timóteo: cuida de ti, cuida da doutrina. Ei, você vai sim na faculdade por professores socialistas, comunistas, sofrer chacota e ser perseguido. Você vai sim. Você vai sim. Na sociedade, no trabalho, na vida, de um modo geral, no meio da parentela, você vai sim, irmãos. Sofrer preconceitos, ser mal visto, ser constrangido por causa da tua fé. Você vai sim. Coloca aí em Mateus para a gente encerrar. Pega a sua Bíblia e fique de pé. Mateus capítulo 10, que eu quero mostrar isso para você. Pegue sua Bíblia, irmãos. Fique de pé. Mateus capítulo 10. José, padrasto de Jesus. Mateus 10, versículo 22. Encontraram? Olha o que diz aí na sua Bíblia, em Mateus 10, 22. Olha isso aí, gente. E amados por todas as pessoas. Pastor, você é crente, então você é amado por todo mundo. Todo mundo vai me amar, né, pastor? Todo mundo. Não, se você quer ser amado por todo mundo, você tem que ser igual a todo mundo. Isso me faz lembrar de um jovem na igreja. Ele tinha 18 anos de idade, ele se alistou no exército, foi chamado para servir o exército. Ele chegou para o pastor dele, se apresentou e disse: pastor,
eu quero falar para o senhor que eu vou estar ausente da igreja durante um ano, que eu vou estar servindo no exército. E aí quero pedir a sua bênção. Aí o pastor orientou ele: olha, meu filho, fique firme nesse tempo, fique firme, resista a todas as perseguições lá dentro que você enfrentar por causa da tua fé, etc e tal. Pode deixar, pastor. Sim, senhor, vou ficar firme, vai dar tudo certo. Amém. Orou por ele. Daqui a um ano ele volta para a igreja, se apresenta para o pastor de novo. Tanto feliz, voltou, vai congregar e tal. Aí o pastor pergunta: é mesmo? Como é que foi lá, meu filho? Teve perseguição, alguma coisa? Pastor, foi uma bênção, deu tudo certo, nada de perseguição, ninguém me constrangeu. O pastor ouvindo assim: foi mesmo, pai? Nossa, e que bênção, filho. Mas como é que foi isso? Simples, pastor. Eu não disse para ninguém que eu era crente. Deixei ninguém saber. Bom, fácil, né? Odiados de todos sereis, por causa do quê? Meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aplausos, Senhor. Se for para Deus essas palmas, tem que ser umas palmas corridas, de vergonha, aquela coisa gostosa, aquele barulho de chuva com as mãos assim, ó. Eita glória! Aquele que chama a responsabilidade vai suportar o que tiver que suportar, mas não vai negar. Pode vir os músicos e você fala assim comigo: eu vou suportar. Fala com a mão direita levantada assim: eu vou suportar o que eu tiver que suportar, mas não vou negar. Vai, fala com voz brada com a sua voz, diga assim: eu não vou negar a minha fé. Aplauda o Senhor bem forte, irmão. Eita glória! Ensinou uma profissão para Jesus. Levava ele todos os dias para a sinagoga. Levava ele para o templo 3 vezes por ano. Lia a palavra de Deus para ele. Foi um bom exemplo de homem de Deus para ele. Pagou o preço da vergonha, da humilhação, do escárnio, dos perigos de morte. Mas ele chamou a responsabilidade de criar Jesus. Você tem um Jesus que você carrega no seu peito, irmão. Não é esse Jesus que tem um nomezinho no cordão, no pescoço, não. Ou o nome Jesus que o pessoal pinta no braço, ou pinta no pescoço. Isso não vale nada. O que vale é o Jesus que você tem aqui dentro do seu peito, que você bate nos peitos, ele está aqui dentro. É esse que vale. Você tem um Jesus que você carrega dentro de você. Chame a responsabilidade para si. Defenda o Evangelho, defenda a sua fé, defenda o reino de Deus, defenda o nome que você crê, defenda a sua crença. Passe pelo que tiver que passar, chame a responsabilidade para si. Eu sou cristão, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, eu não vou negar a minha fé. Vamos fazer declarações como essa? Vai lá, me ajuda e diga se eu sou cristão. Se você for homem, você fala eu sou homem de Deus. Se você for mulher, você fala mulher de Deus, tá bom? Beleza? Ok? Tranquilo? Vamos lá? Eu sou homem de Deus. Diga assim: eu vou brigar. Diga: eu não vou negar a minha fé. Chame a responsabilidade para você. Feche seus olhos em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. O Espírito Santo está aqui trabalhando em nós nessa noite. E cada palavra pregada, ela carrega uma unção com ela. E Deus pega a unção dessa palavra e derrama sobre a igreja, derrama sobre a nossa vida. E hoje Deus nos apresentou esses 4 Josés. José no Egito, aquele que tinha um espírito de família, exatamente. Deus nos apresentou o José de Arimateia, aquele que cuidou do corpo de Jesus. Deus nos apresentou o José Barnabé, aquele que encoraja, aquele que dá ânimo. Deus nos apresentou o José, o padrasto de Jesus, aquele que chamou a responsabilidade para si, enfrentou os espinhos, mas criou o menino Jesus. Deus está derramando uma unção através dessa palavra sobre a sua vida, para que você tenha um pouco ou muito de cada um desses Josés
na sua vida. O José que tem um espírito de família, Deus quer que você perdoe e se aproxime mais da sua família. José de Arimateia, aquele que cuidou do corpo de Jesus, Deus está chamando a sua responsabilidade para cuidar do corpo de Cristo aqui nessa terra. Você tem uma contribuição que você pode dar a este corpo, a igreja do Senhor Jesus. Deus está te dando a unção do José de Barnabé, aquele que encoraja, aquele que dá ânimo. Deus está colocando palavras de autoridade, de encorajamento na tua boca, porque existem pessoas que Ele vai colocar no teu caminho para você livrá-las da morte. Você vai animar, encorajar essas pessoas com as tuas palavras, as palavras que o Espírito Santo colocar na tua boca. José, o padrasto de Jesus, aquele que chamou a responsabilidade, aquele que não teve medo de passar os escárnios, as humilhações, os riscos de morte, mas ele chamou a responsabilidade para si. Receba a unção do Senhor nessa noite, porque existe um movimento diferente que o Espírito Santo está fazendo sobre a nossa vida, irmãos. Oh, glória! Se abra para o Espírito Santo agora. Abra os seus lábios e comece a orar. Não se envergonhe, não. Abra os seus lábios e comece a orar. Comece a orar, igreja. Comece a orar, mulher. Comece a orar, homem. Comece a receber a unção que Deus está derramando hoje por meio dessa palavra.